Salve, salve galera! Vamos falar sobre o problema 2 da tutoria nas metodologias ativas do tipo PBL que a gente desenvolve aqui na Faculdade de Medicina. Eu estou falando do problema 2 da primeira etapa do primeiro módulo, então solta a vinheta e vamos para cima. Valeu! Bem, como a gente já vinha discutindo no vídeo anterior, né, isso vai fazer parte de uma playlist, então você pode clicar no play aí e ficar à vontade. O vídeo não tem grandes edições visuais, tal, nada disso. A ideia é que eu consiga passar para você uma informação que eu achei relevante dentro dos meus estudos. Não sei se é isso que vai cair na sua prova, mas eu gostaria de compartilhar com você um pouco do conhecimento. Então, de repente, se você achar que, poxa, faltou alguma coisa importante para estar elencado aqui nesse tema, coloca aí embaixo nos comentários e a gente vai sempre discutindo, tentando criar aí a melhor prática, tá bom? Dito do caso, vamos lá. O segundo problema que a gente desenvolveu falava sobre um pouco da história da medicina, né? Então, a gente desenvolveu desde lá dos primórdios das civilizações modernas, né, com o Egito, né, sendo o principal responsável aí pelo primeiro registro, pelo menos, né, de um procedimento médico, né? Então, Imhotep não era um faraó, mas ele tinha peso de faraó dentro da sociedade, né, um peso de entidade dentro da sociedade, porque foi o primeiro cara a fazer, por exemplo, uma trepanação craniana, isso há 2700 a.C., tá? Então, a gente ainda tinha um desenvolvimento muito grande de textos em papiros, um desenvolvimento de alquimia, e até os tempos lá da Grécia arcaica, né, quando a gente já está falando de 800 até 500 anos antes de Cristo, a gente ainda tinha um modelo médico muito baseado no modelo xamânico religioso, né? Então, a crença em alguma entidade, alguma divindade que poderia, a bel prazer, curar ou não curar, adoecer ou não adoecer a população. A gente tem, inclusive, nessa época, a criação do símbolo, né, da medicina, que é a serpente enrolada no cajado, que é a historinha bonitinha. Então você tinha Zeus, que era pai de Apolo, Apolo era pai de Esculápio, ou Asclépio, né, também usava esse nome em algumas literaturas, e Asclépio, Esculápio, ele tinha uma filha, né, que era a Higeia, entendeu? Então aí que vem o termo de higiene e por aí vai, né? Então a Higeia era uma das purezas, né, filha de Esculápio, que desenvolveu tão bem, mas tão bem, mas tão bem a medicina, que dentro das ideias ali da crença, né, daquele xamânico religioso, que ele curava os mortos, né? Então o cara, ele ressuscitava as pessoas lá, o que começou a trazer problemas com Hades, que era o deus do submundo, porque não estava vindo cadáver para ele, não estava vindo alma para ele, né? Então gerou uma treta louca lá. Essa é a mitologia da Grécia arcaica, né? Nesse modelo a gente ainda trabalhava muito com sangrias, uso de ervas, né? Tipo, se está passando mal, alguma coisa precisa entrar em você, ou precisa sair de você para agradar os deuses, né? Então eles vomitavam muito, tinham muitas crenças na ressuscitação, né? Não pensava em ressurreição, era ressuscitação mesmo, o cadáver vai levantar. Então a gente ainda tinha esse modelo muito forte que perdurou aí até aproximadamente 500 a 300 anos antes de Cristo, né? Então a gente estava de 800 a 500, agora de 500 a 300 a.C., quando surge a figura do pai da medicina, Hipócrates, né? Então Hipócrates, pai da medicina, traz para a gente na Grécia clássica o modelo humoral, né? O equilíbrio humoral. Então esse modelo observacional de medicina beira-leito, por incrível que pareça, a gente trabalha nisso até hoje, né? Esse mesmo conceito, obviamente modernizado, mas de observar o paciente, né? Entender o que está acontecendo, e para Hipócrates algum desequilíbrio entre os 4 pontos que ele julgava relevantes estavam desequilibrados, né? Então ele colocava lá os 4 pontos como sangue, bile negra, bile amarela e fleuma. Fleuma é tipo o humor da pessoa, sabe? Em inglês é tipo mood, né? Então é como você está se sentindo, tá bom? Então esses 4 elementos do corpo, né, tem que estar em harmonia. Se não tiver, vai estar doente.
tá? E aí mais para frente as pessoas começaram a acrescentar outros componentes, como elementos da natureza, terra, ar, fogo, água, também. Então, ele tinha tudo isso daí, né? Então, depois as pessoas acrescentaram as estações do ano, como primavera, outono, verão, inverno, tudo isso tinha que estar em perfeita harmonia com o ser humano para que houvesse saúde, tá? Então, qualquer desequilíbrio disso daí era sinal de doença. Esse modelo observacional pautou Aristóteles, né, que também era médico, né, enfim, botânico, zoólogo, né? Então ele tinha várias atribuições aí, um cara muito importante, filósofo, né? Então a polis de Aristóteles é muito falada em filosofia. Então ele foi um cara importante dentro do helenismo macedônico, né? Porque ele foi mentor de Alexandre o Grande. O helenismo era justamente essa época da história do planeta, onde o império da Macedônia começou a se expandir, né? Alexandria começou a expandir, e onde chegava, ao invés de derrubar o que tinha, não, ele absorvia. Então assim, o que você tem de cultura que dá certo, né? O que você faz aí no campo da matemática, o que você faz no campo das ciências médicas e tal, não sei o quê, o que vocês fazem que dá certo? Pô, vamos agregar. Então o período de helenismo foi a grande expansão aí com os hunos, né? Para a gente conseguir ter grandes avanços aí do conhecimento, tá? Uma grande fusão do conhecimento. E essa metodologia foi se mantendo. A gente ainda achava que a gente já ficava doente por conta de algum desequilíbrio humoral aí, tá? E aí, depois, a gente já chegou lá em 150 depois de Cristo, né? Onde já acabou essa expansão, onde já tinha uma expansão romana agora, né? O helenismo romano, tem uma expansão grande de Roma, que tinha uma outra pegada, já não queria agregar o conhecimento dos outros. Roma é tudo, então tudo que eu preciso está em Roma, tá? Então toda expansão era destrutiva, não agregava outros saberes para os povos, né? Ali começaram a se desenvolver o estoicismo, o epicurismo, né? Epicuro era um filósofo muito importante também. A gente teve fornecimento, a criação dos hospitais de campanha, né? Então, primeiros ferimentos de guerra tinha que ser tratado de algum jeito. O hospital de campanha começa nessa época, né, romana. Questão de saneamento, Roma foi pioneira aí em saneamento, água, esgoto, por exemplo, né? Uma coisa que tudo bem, do jeitinho deles lá, mas sabia que tinha que ter uma preocupação com isso daí, né? Os banheiros públicos e tal, tinham que ter um cuidado com isso daí. As leis médicas, as cirurgias, tudo começa a ganhar formalidade nessa época, né? Então, ali em torno de 300 a.C., com uma nova teoria. Galeno, pai da medicina moderna, né? Considerado assim por muitos, cria a teoria dos miasmas. Alguma coisa inexplicável que não faz parte do ser, que não faz parte dos elementos da natureza, que não faz parte das estações do ano, tá por aí e tá contaminando a galera, né? Que ele chamava de miasmas. Então, quando estava pelo ar, eram os miasmas, quando era pelo toque, era o contágio, tá? Então, hanseníase, por exemplo, né, na época chamada de lepra, tocou, contagiou, já era, né? Ou a própria peste bubônica, né, que dizimou 1/3 da população europeia mais para frente, também tinha essa mesma preocupação do miasma, alguma coisa que está no ar aí, e as pessoas usavam alguns, vamos dizer assim, relíquias de EPI, né, os primórdios do EPI, equipamento de proteção individual, grandes máscaras com aqueles bicos de como se fosse pássaro, bem compridão, cheio de erva ali e tal, para tentar dar uma filtrada nesse miasma, que ninguém sabia exatamente o que era, que estava acometendo as pessoas. Galeno, ele trata do pneuma, né, enquanto Hipócrates tratava dos humores, Galeno trata do pneuma e atribui ao cérebro a nossa função animal, ao coração a nossa função vital e ao fígado a nossa função natural, tá? Então esses são os espíritos que nós temos, e os miasmas perturbam esses espíritos e aí a gente adoece, tá bom? Ele foi um primeiro
ou um dos primeiros, enfim, anatomistas para começar a estudar um pouquinho mais do corpo, tá? Então a gente tem na Alta Idade Média, né, de 500 até 1000 depois de Cristo, uma grande expansão da Igreja Católica, né? Então a gente tem um período feudal ali crescendo absurdamente, a figura do cirurgião barbeiro começa a surgir nessa época, coisa que não existia até então. A medicina ela era tratada como um intelectual, você não tinha acesso a essa cultura. E na época da Alta Idade Média, né, expansão do catolicismo, menos ainda, porque daí o conhecimento dos saberes médicos ele era exclusivo do sacerdócio, do monastério. Então apenas, enfim, monges ali que tinham, né, seminaristas que tinham essa competência, essa função de conhecer um pouco mais sobre medicina, que veio o modelo monástico, né, que começou a ser questionado logo depois que começou a dar ruim, né? Então lá de 1000 a 1430 depois de Cristo, a gente tem a Baixa Idade Média com uma queda exponencial da Igreja Católica, né? Os miasmas bombando na peste bubônica, né? Então essas partículas que estavam no ar ali acabou com todo mundo em apenas 4 aninhos, né? Então a gente tem de 1347 a 1351 essa desgraça que acabou com a população da época, e aí a igreja começou a ser muito questionada. Falou, peraí, o cara ora, o cara reza, o cara tem dinheiro, o cara é pobre, o cara é da igreja, e mesmo assim morreu, cadê seu Deus, né, que não salvou a gente? Então a igreja começa a ser absurdamente questionada. A gente ainda tinha, né, uma visão muito limitada das coisas, não que hoje a gente não tenha, mas na época a gente vê hoje, né, retrospectivamente, que era absolutamente limitada. E aí vem a Avicena, que é um outro grande nome dentro da história da medicina, falando sobre a ideia dualista. Então o corpo é o corpo e a mente ou sua alma, enfim, são coisas separadas, né, segmentadas. Então o corpo é corpo, a alma é alma, tá? Então isso é diferente, e ele é que traz as primeiras escolas de medicina. Então ele começa a fugir daquele modelo monasterial, né? Mas isso leva um tempinho. Então a gente está falando aí do século XV até o século XVI, 100 anos, até Erasmo de Roterdã criar a primeira escola de medicina oficial, que vai trabalhar dentro do Renascimento, né, nessa época, pós grande peste negra, chamado de Renascimento na história. Então no Renascimento um modelo científico, muito mais humanista, né? Então a gente trabalha ali em 1470, por exemplo, Gutenberg desenvolve a imprensa, porque até então os livros eram todos manuscritos, não tá rolando do caralho, tem que fazer tudo isso. Então começa a impressão de livros, porra, da hora, já ficou legal. A gente consegue disseminar conhecimento, não fica mais limitado só para quem é do clero, enfim, então já começa a difundir mais. E em 1548, né, século XVI, a gente já tem o grande pai da anatomia, André Vesalius, né, que ia lá nos defuntos, lá pegar os pedacinhos do defunto para estudar. Aí que vem o nome, anatomia, né? Ana, do latim, se eu não me engano, é pedaço, e tomo parte do corpo. Então, vai lá pegando as partes do corpo de pouquinho para poder estudar bem e tal, não sei o quê, porque é difícil sair carregando um cadáver sem ninguém ver, né? Ainda mais sem ter um porta-malas de carro para poder transportar. Bom, a gente tem também Ambroise Paré, o pai da cirurgia, né? Era um cirurgião barbeiro, mas ele era militar. E aí, nessa época também, do século XVI, ele acaba se tornando um grande cirurgião, que começa a fazer a gente pensar, pô, mas será que o cara que é médico, ele não pode fazer procedimento? Quem faz procedimento é só o leigo, a plebe, né? Só o barbeiro? Porra, não faz sentido. Então, a gente começa a ter esse questionamento. O iluminismo, lá no século 17, 18, quando tem um grande boom aí de conhecimento,
tem um grande boom de conhecimento, então a gente tem a ideia da física, as ciências, a arte, tudo em ascensão, e aí a gente já tem grandes nomes dentro da medicina, né? Como o próprio, os próprios artistas, né, cara, que estão desenvolvendo ali as teorias anatômicas desde o Renascimento, com o humanismo e tal, os Tartaruga Ninja lá, então Michelangelo, Leonardo da Vinci, enfim, todos esses caras aí. Aí você tem também, porque são menos relevantes para a medicina, fazem parte da arte, né? Mas para a medicina é pouco importante, eu acho. Bom, a gente tem depois o iluminismo no século XVIII, como eu dizia, né, que já vai trazer o próprio Samuel Weiss, né? Samuel Weiss acho que é o grande expoente disso daí, muito provavelmente cai na prova, que é o cara que falou sobre a lavagem das mãos, e ele, cara, olha só, finalmente questiona a teoria dos miasmas. Pera aí, tem um negócio que eu tô percebendo aqui, que quando os meus alunos mexem com um cadáver e vai lá fazer o parto, a mulherada morre, né? Já febre do parto, a febre do RN, alguma coisa assim. Quando as enfermeiras não, né? Não existia bem a figura de enfermeira ainda, estava crescendo, mas não existia ainda. Quando as mulheres aqui da igreja e tal estão ajudando a gente e fazem o parto, porra, a mulher vive, cara. Por que quando os meus alunos mexem nela, morre? O que aconteceu? Eles estão vindo do cadáver sem lavar a mão. Vamos lavar a mão. A taxa caiu a 10%, não caiu 10%, tá? Caiu 90%. Tá bom? Então, tornou-se 10% do que era, tá? Então, aí ele consegue comprovar que alguma coisa existia em 1850. Não sabia o que era, mas alguma coisa existia. Florence Nightingale, a matriarca da enfermagem, em 1854, na Guerra da Crimeia, já cria ali a teoria ambientalista. Olha, para os soldados aqui poderem sobreviver mais, a gente precisa separar quem está morrendo de quem está bom, quem está quase morto, né? Quem está com ferida precisa cuidar da ferida, precisa ter luz aqui, precisa estar limpo, precisa ter comida decente. Então essa teoria ambientalista é a grande marca de Florence Nightingale, a mãe da enfermagem, né? Então você vê que bem próximo, 1850, 1854, uma época de ascensão muito grande das ciências médicas no finalzinho do século XIX. Quando a gente tem Louis Pasteur e Robert Koch, em 1880 e 1882, respectivamente, Pasteur traz para a gente a ideia da fermentação, né? E ele comprova a teoria dos micro-organismos, inclusive desenvolvendo a vacina antirrábica, né? Que a gente usa até hoje, tá? Claro que com evoluções tecnológicas, mas é o mesmo princípio, né? A gente tem Robert Koch descobrindo Mycobacterium tuberculosis, do qual já existe vacina hoje também, né? Para tuberculose, ok? Então, existe a descoberta dos micro-organismos que acaba de uma vez por todas com a teoria dos miasmas, beleza? Um pouquinho depois, a gente já tem, em 1906, o grande Freud, né? Então, Sigmund Freud fala assim, não, sabe aquilo lá que a Avicena falou, que era corpo separado da mente? Na verdade, Freud explica. É tudo junto. Então, o corpo, a mente adoece, o corpo padece. E assim sucessivamente, né? 1908, você vê que é tudo muito próximo. A gente tem o relatório de Flexner, que era um cara que estava estudando esses modelos educacionais e estava vendo que estava tudo errado, né? Falou, cara, mas tá tudo dando errado, né? A população tá tudo doente, não presta para nada. Então vamos fazer o negócio direito. E aí ele desenvolve um currículo mínimo, né? A base curricular comum dos cursos de medicina, que durou 70 anos aí, né? Então quem foi formado aí, mesmo no Brasil, antes da década de 80, por exemplo, né? Quem começou a faculdade nos 80, foi formado nesse modelo de Flexner, tá ok? Muitas faculdades tradicionais ainda utilizam esse enredo, né? Essa metodologia, e zero problema. Cada um tem a sua forma de adaptação. Como a gente já viu no vídeo anterior, é mais efetivo do ponto de vista estatístico que o aluno aprenda melhor, desenvolva melhor com metodologias ativas. Mas tem muito ensino híbrido hoje, né, que mescla uma com a outra, enfim, né, misto, né, que mescla um ensino com o outro. Híbrido tende a pensar que eu tenho uma aula online e depois um ponto presencial, enfim.
Então a gente tem lá, relatório de Flexner em 1908, e aí isso vai sendo desenvolvido. Por quê? Em 1914 até 18 a gente tem a Primeira Guerra Mundial, quando tem um boom no controle das hemorragias traumáticas. Depois a gente tem Fleming, em 1928, desenvolvendo a penicilina. Falou, opa, o que é esse negócio que aconteceu aqui com o Staphylococcus? Porra, penicilina, já deu. A gente tem de 39 a 45 a Segunda Guerra Mundial, com grandes experiências em humanos, o que obviamente é abominável para os dias de hoje, mas na época, né, faziam parte de um contexto. Por exemplo, em Auschwitz a gente teve lá Joseph Mengele com mais de 2.000 gêmeos sendo testados, né? Então é absolutamente abominável, mas para a época deu um boom na medicina. Isso é inegável, é um fato, pelo amor de Deus, não é a minha opinião, tá? É o que está nos livros de história, filosofia e medicina, tá bom? Então, legal. Então a gente tem todo um desenvolvimento da bioética. Pô, será que a ética tá dentro da bioética, ou a bioética está dentro da ética? Ninguém pensava em bioética, né? Mas com o avanço da tecnologia, né, genética, sobretudo, a gente começa a relevar esses conceitos que a gente vai abordar de novo num problema mais pra frente lá, quando for falar sobre ética e bioética de novo, tá bom? A gente tem, por exemplo, em 1960, a criação do primeiro SAMU francês, né? A gente atua hoje com o SAMU no modelo franco-germânico, né? Então a gente trabalha esse conceito assim de médico na rua e tal, coisa que talvez não caia na prova, tá bom? Mas é legal saber uma curiosidade também. A gente não trabalha com paramedicina, né? A gente trabalha no modelo franco-germânico aí, não no modelo anglo-saxão. Bom, de qualquer forma, a gente está falando sobre as teorias que começaram a surgir, a teoria do unicausal, né? O modelo biomédico, biocêntrico, biológico, bio. Por quê? Porque eu tenho uma causa, eu tenho uma patologia que vai ser por conta de um micro-organismo. Alguma coisa aconteceu aqui que vai dar ruim. Quando a gente tem lá para frente a teoria multicausal em 1975, que é a teoria biopsicossocial. Então, o bio importa, é o primeiro. Mas o psico importa, o social importa, porque até então ninguém estava nem aí, cara. Você podia morar num palácio ou num barraco, você vai ser atendido do mesmo jeito, vai adoecer do mesmo jeito, e não é. Então a gente conseguiu desenvolver isso daí. Algumas curiosidades, né, algumas descobertas do século XIX, termômetro de mercúrio, aparelho de pressão, estetoscópio, bisturi, raio-x, eletrocardiograma, 1903, por exemplo, né, com William Einthoven. A gente tem própria tomografia e ressonância em 1972. Então, assim, o século XX, graças a Deus, teve uma expansão muito grande com os equipamentos para a medicina, e aí ela começou a deixar de ser aquela só exclusiva beira-leito. A gente começou a traçar também métodos complementares de avaliação diagnóstica do nosso paciente, tá ok? No Brasil, enquanto tudo isso estava acontecendo, a gente teve em 1904 a revolta das vacinas, né? Que foi um movimento basicamente orquestrado aí pelo nosso queridíssimo Oswaldo Cruz, né, Dr. Oswaldo Cruz, que estudou, né, na faculdade francesa, lá veio de uma faculdade francesa de pastor, então ele tinha essa ideia sanitária, né? Ah, só ele? Claro que não, a gente tinha outros caras, como Vital Brasil, enfim, outras pessoas também influentes, mas claro que Oswaldo Cruz foi o mais famoso, porque nessa época, na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, ele, né, enfim, a política como um todo, vamos vacinar todo mundo contra a varíola. E aí o povo se revoltou contra isso. Na verdade, a revolta durou poucos dias, né? Nem eu vou anotar em algum lugar isso aqui. Ó, 2 semanas, deu menos de 2 semanas, 10 dias. Teve mais de 30 mortos e 900 pessoas presas, né? Então, assim, muita briga, né? Que coisa, não? Estamos há mais de 100 anos brigando por causa de vacina. Ah, Jesus Cristo. Enfim, aí a gente teve essa obrigatoriedade da vacina, as pessoas se recusaram, fizeram motins e resistência, reduziu a adesão, reduziu a cobertura, foi um puta tiro no pé. O atual governante lá, o presidente da época, saiu fora,
né? E a gente teve uma nova uma epidemia de varíola em 1908. Né? Então, se as pessoas não estavam vacinadas, é claro que elas iam se contaminar, tá ok? A gente tem, em 1918, o primeiro Código Sanitário Brasileiro, e aí a gente começa a traçar questões da febre amarela, varíola, peste bubônica, e depois, em 1920, o movimento sanitário para o interior, que a gente começa a desenvolver a questões lá sobre as verminoses, né? A malária, chagas. Uma curiosidade, ó, Trypanosoma cruzi, né? O Cruzi é uma homenagem a Oswaldo Cruz, que é um sanitarista mais influente do Brasil nessa época aí. Depois a gente tem toda a história da saúde brasileira, com Getúlio Vargas, o Instituto de Aposentadoria e Pensão, né, o IAMP, que era emprego, você tem serviço, então ele financia a saúde, aí por isso que as pessoas tinham que ter acesso ao emprego para poder contribuir com a Previdência, para daí sim poder ter direito à saúde. Isso vai evoluindo. Em 1930 a gente ainda tinha o Ministério da Saúde e Educação junto, mesmo ministério. Depois a gente tem em 53 o Ministério da Saúde isolado, né, sozinho. Em 63 a gente tem a terceira Conferência Nacional de Saúde e em 64 o regime militar começa a se desenvolver. O Ministério da Saúde é criado com a Política Nacional de Saúde e a gente tem várias evoluções do sistema de previdência até que em 83, 84 tem as diretas já, em 88 a Constituição e em 1990 a Lei 8080 homologa o SUS e a 8142 fala sobre o repasse financeiro para o SUS, que não seria mais do sistema previdenciário. Portanto, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Deixa esse tópico de saúde pública para outro momento. Mas eu quero saber de você, se deu para aproveitar alguma coisa dessa aula aqui, né? Ficou maior do que eu gostaria até, essa revisãozinha. Mas, bom, esses foram os pontos que eu mais achei relevantes aí para dentro da história da medicina no mundo, né? Então, praticamente meia hora aí a gente matou isso daí. Se você acha que faltou alguma coisa, coloca aí embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o seu like aí. Parece piegas falar isso, mas não tem problema. Não sabe o que é piegas? Dá um Google aí, pô. Mas não tem problema, pô. Dá um joinha aí, ajuda pra caramba. A gente fala que o trabalho, né, mostra pro algoritmo do YouTube que o nosso trabalho tá sendo bem feito aí, tá bom? Se você gostou, muito obrigado. Por favor, coloca aí nos comentários alguma coisinha e compartilha com a galera. Manda para seus amigos aí, talvez esse conteúdo possa ajudar eles também. Beleza? Forte beijo. Vamos pro próximo problema no próximo vídeo.